CBN e a Família, com Adriana Miller. Oferecimento Med Senior, plano de saúde especializado para a terceira idade. A Adriana Miller é terapeuta familiar, psicóloga, está sempre conosco às quintas-feiras na Rádio CBN. Tudo bem, doutora Adriana? Boa tarde, Mário. Boa tarde aos nossos ouvintes. Tudo muito bem. E vocês, como é que passaram o Natal desse ano? Natal foi ótimo para mim, Adriana. Para você, Adalberto? Boa tarde, doutora Adriana. Tudo jóia? Adalberto, tudo muito bom. Como é que você tá? Tudo jóia por aqui. Foi ótimo, do jeito que eu gosto, Adriana. Casa cheia, todo mundo ali confraternizando, família toda reunida, presentes, amigos X. Aquele clima que eu particularmente adoro, doutora Adriana. Agora hoje nós estamos numa moleza aqui, Adriana. Assim, meio que de folga, sabe? Todo mundo confundindo tudo, tentando manter o foco, mas tá difícil, porque fica um fim de semana estranho, né? Quinta e sexta, entre Natal e Ano Novo, assim. Sim, e daqui a pouco já tem outro feriado, né? Não é? Esse fim de ano é assim mesmo. É isso aí. Pra gente descansar meio forçado. Adriana, e hoje é dia da lembrança, eu não sabia que existia esse dia da lembrança. E até comentamos aqui no início do programa, recordar é viver? Ou usamos pela 19ª vez a analogia do carro, que tem um para-brisa grande, o vidro da frente grande, para a gente olhar para frente. E o retrovisor pequenininho, para a gente só ter uma referência do que passou. Uhum. Então, Mário, eu acho que são exemplos e metáforas complementares, né? Sim, as lembranças, elas servem para orientar o nosso caminho, né? A gente entender o que passou e, com isso, fortalecer alguns valores, algumas competências, algumas habilidades que são importantes. E, por outro lado, definitivamente se desviar de comportamentos, atitudes, e padrões, né, que a gente percebe olhando no retrovisor que não nos ajudaram nem um pouco a conduzir a nossa vida, né? E ao mesmo tempo, Mário, então assim, sim, essa metáfora do carro, ela é bem adequada, né? Por outro lado, recordar é viver, porque todas as vezes que a gente lembra de uma situação, a gente acaba revivendo. Isso, aliás, é um cuidado que nós, psicólogos, terapeutas, né, quem trabalha com saúde mental, a gente precisa ter muito esse cuidado, sabe, Mário? Porque todas as vezes que uma pessoa chega e conta pra gente algo que ela viveu, ela entra de novo naquela emoção, naquela história, naquele enredo, naquele cenário todo. Então, ela realmente, ali na nossa frente, ela está revivendo aquilo, né? Então, e muitas vezes isso, tecnicamente, a gente fala que retraumatiza, né? Dependendo da situação. Então, sim, recordar é viver, porque o nosso cérebro, ele não diferencia realidade de ilusão. Por isso que as ilusões óticas funcionam tão bem, né? Os ilusionistas têm sucesso até hoje, né? Porque o nosso cérebro realmente não faz essa diferença. Ele reage a uma ilusão ou algo que não necessariamente está acontecendo na nossa frente, ou seja, uma lembrança, da mesma forma como ele reagiria se estivesse vivendo aquela situação nesse momento presente. Que interessante, Adriana. Olha a responsabilidade do trabalho que vocês têm também, né? Porque a pessoa, quando vai, ela fatalmente vai lembrar de algo que ela viveu. E você, não sei, ajuda a interpretar, achar caminhos, a olhar de fora. Interessante você falou, hein, Adriana? Já tinha pensado nisso, Adalberto? Eu nunca tinha pensado Nem sobre eu. isso, mas tem uma questão que eu sempre penso, Adriana, assim, porque tem muitas pessoas que às vezes elas têm dificuldades de expor os sentimentos dela. Que às vezes é uma pessoa, talvez o próprio comportamento da personalidade, é uma pessoa mais reservada, uma pessoa um pouco mais fechada, e ela tem até dificuldade de expor o que ela está sentindo ali, o que ela tá passando. Então acho que isso também pode ser uma dificuldade, doutora Adriana. Sim, que lembrar ajuda, sabe, Adalberto? Porque algumas pessoas sim têm dificuldade em nomear os sentimentos, em expressar os sentimentos, mas todo mundo sabe o que viveu.
os acontecimentos, o que, onde, com quem, se estava chovendo, se estava fazendo sol, onde a pessoa estava. E quando a gente começa a conversar sobre esse cenário, aí a pessoa pode conectar com as emoções. Tudo com muito cuidado, com muito respeito, né? Mas a ideia é que a nossa emoção caminha junto com a nossa percepção desse contexto que a gente está vivendo. Então, para as pessoas que têm dificuldade em falar da emoção, a gente começa pelo contexto. Para as pessoas que têm dificuldade em falar do contexto, a gente começa pela emoção. Mas, de qualquer jeito, o que a gente vai ajudar as pessoas a fazerem é conectar uma coisa com a outra. E tem pessoas, né, que ficam martelando lembranças ruins. E isso só vai é, é, fortalecendo os sentimentos relativos àquela lembrança ruim. Se é uma lembrança ruim, é, inevitavelmente vão ser sentimentos ruins, né? Então, é um exercício a gente conseguir fazer o cérebro lembrar de coisas boas, nem que seja como um antídoto às lembranças ruins. Então, lembrei de algo ruim, pesado, triste, que me deixa angustiado, ou que me deixa magoado, ressentido. Ok, lembrei. Fazer o quê? A gente não apaga a lembrança, né? Não consigo deslembrar algo. Então tá. Sim. Agora, eu tava lembrando aqui de uma outra coisa, doutora Adriana, que é o seguinte: tem essas pessoas que talvez elas tenham uma dificuldade, né, como você disse, de verbalizar, de falar dos sentimentos, mas tem algumas pessoas que são até chamadas aí, Adriana, na rede social de emocionadas. O que que são as pessoas emocionadas? São pessoas ali que, assim, pelo contrário, elas falam demais das emoções delas, tudo que elas vivem ali, elas levam a ferro e fogo. Tem esse outro lado também, pessoas que são muito emocionadas, de pessoas que realmente querem expor muito também o que elas estão sentindo, doutora Adriana. Eu, particularmente, já presenciei esse tipo de situação. O equilíbrio definitivamente é um exercício constante na vida da gente, né, Adalberto? É, sim, tem pessoas que falam muito daquilo que estão vivendo, são muito intensas na expressão, né, de qualquer forma que seja, das emoções, e tudo bem, é uma forma da pessoa ser, ela precisa entender em quais momentos deflagram ou ocasionam essas emoções, porque elas têm muita percepção da emoção e não do que ancora essa emoção num contexto. Então, é importante essas pessoas entenderem o que faz com que elas sejam tão emotivas, né, ou emocionais. Como é que você falou? Emocionadas. É o termo Emocion... usado na rede social agora, Adriana, para definir essas pessoas. Assim, emocionar e emocionada. Ah, tá. Então, porque, assim, o que a gente precisa sempre é ter esse equilíbrio. A gente expor as nossas emoções o tempo todo e de forma intensa, também perdemos o controle racional sobre elas, né? As emoções, elas são como um rio, um caudal de água que vem, né? Todo todo rio, ele precisa das margens para conter e direcionar para onde ele vai, porque senão ele extravasa e começa uma enchente, um alagamento, ele perde o lugar pelo qual ele estava correndo, levando vida, e ele extravasa e leva destruição. O que que é o canal? O que que é o caminho do rio? É o racional, são as margens, é o que delimita o, o, o espaço daquele rio. E a energia, que é a emoção é pura energia, né? Ela flui ali dentro daquele canal. Aí tá tudo bem. Esse tipo de. Então, uma emoção canalizada dentro de uma lógica, né, orientada pela razão
É um rio, por exemplo, que faz girar uma roda d'água, que faz girar um motor, que faz gerar energia, que faz rodar um moinho para produzir farinha ou para produzir energia. A gente utiliza de forma construtiva, positiva, né, essa energia da emoção. Agora, quando por algum motivo a emoção extravasa as margens do rio, aí ela inunda, aí ela causa destruição, a gente perde o controle daquela força toda, né? E Adriano, quando tem pouquinha energia, aí fica aquele filetinho de água, né? Fica árido, é o racional demais. perfeito. A gente fugiu até um pouquinho do tema, hein? Eu vou pro Puxa, Repórter CBN e na volta você volta complementando a metáfora que você disse que ia complementar. Primeiro que sim, recordar é viver, e você disse que pode não ser muito bom. E depois tem que olhar para frente, igual o carro sugere, porque o para-brisa é grande e o retrovisor pequenininho. Já voltamos. Voltamos com o CBN Cotidiano. Hoje é dia da lembrança. 26 de dezembro é dia da lembrança. Perguntamos aos nossos ouvintes como uma recordação boa desse ano de 2024. E o Maurício Lordeiro escreveu aí. Carlos Alberto, seu amigo, se ele estiver nos ouvindo, eles mandaram a mensagem. Falei? Mandou. Boa tarde, amigos da CBN. Esse ano foi especial, fiz uma viagem de carro até a Argentina, nós fizemos, é a terra da minha esposa. Fomos até São Paulo com minhas 3 filhas e seguimos com somente 2 das meninas até a Argentina no carro. Nós já havíamos feito essa viagem em outras ocasiões, foi muito bom voltar e realizar esse passeio legal, muito bom. Bom ano para todos. Obrigado, Maurício. Abraço pro Maurício. E a Adriana Miller, nossa terapeuta familiar e psicóloga que sempre está conosco às quintas-feiras, está fazendo seu comentário hoje sobre isso. Lembranças, recordações, enfim. Continuando, Adriana. Antes, Mário, queria mandar um abraço para o Maurício. Ele é um querido daqui de casa. Também? Inclusive, Tudo em casa. Ô, as Maurício, a filhas Adriana manda um dele. beijo. Não existem coincidências, como a gente diz, né, Mário? Mas, Tudo aqui Adriano, no cotidiano. aqui a gente Sim. planeja o programa com meses de antecedência. Então Pois imaginamos é. que o Maurício iria participar e tal. Pra falar desse E- tema. E para falar desse tema, fazendo uma viagem de carro, a gente começou falando sobre o retrovisor, o Isso. vidro da frente. Um abraço grande para o Maurício, para a Aninha, para Maria Inês, para a Adriana. Carinho grande por eles. E aí, vê só o que a gente estava falando, Mário, junta muito com o nosso próximo passo, que é o quê? A gente está no fim do ano, então dia 26 é o dia da lembrança, mas daqui a pouco a gente vai estar com aquela famosa lista, né? Todo mundo vai estar fazendo a lista de Isso. metas para o próximo ano. Então, o que eu acho interessante, o que eu queria deixar de sugestão nesse nosso último encontro de 2024, é a gente tentar juntar tudo isso que a gente está falando aqui hoje. Então, está tudo muito providencial. A nossa programação de meses de antecedência funcionou super bem. Qual a minha sugestão? Quando as pessoas fazem a famosa lista, né, de metas, eu acho que tem alguns pontos, antes da gente ir para o que eu quero sugerir, é assim, que sejam poucas metas, porque aí a gente fica no controle, né? A gente consegue fazer, em vez de ter 30 metas, ou seja, a gente não vai conseguir cumprir, se propõe a fazer 1, 2, no máximo 3, que sejam possíveis de serem realizadas e que dependam só de você. Pode até ter apoio dos amigos, incentivando e tudo, mas está na tua mão, nas tuas mãos, realizar essas metas. E aí, dito isso, quero agradecer a vocês daí do estúdio por terem contribuído e me incentivado com a realização da minha meta de 2024, que era ir uma vez por mês presencial aí no programa. E consegui cumprir isso. Agora preciso dizer que o que mais me motivou foi o apoio de vocês, a alegria de estar aí com vocês era um marco, assim. Então, eu ia porque eu tinha essa meta, eu achei que valia a pena zelar por essa meta, mas principalmente para poder estar com vocês, receber esse abraço. Então, essa é uma das boas lembranças que eu vou lembrar de
do ano de 2024. Ai, que esse bom, nosso... Adriana. Olha, para você acho que é mais uma penitência do que uma meta, né, Adriana? Você tem que vir toda semana, tão ocupada, para ouvir aqui, ouvir nossas bobagens, mas você veio tão bem-vinda. Eu tô brincando, você sabe, né, Adriana? É ótimo recebê-la aqui. E nesses tempos Então, de chamada de vídeo, de conversas virtuais, a presença física ainda faz diferença, né? O olho no faz, olho, não por meio de uma tela, mas o olho no olho ainda faz, faz muita diferença, né, Adriana? faz sim, faz muita diferença. Eu acho que a gente precisa ter isso em mente, né? Com as pessoas que são queridas para a gente. Realmente é outra vibração, é outra energia. A gente poder encontrar. E de novo, né, Mário? Vamos. é, é, 2025 aguardamos você com a nova meta. Manter essa não, meta, viu, doutora? vou manter a meta, Carlos Alberto, pode ter certeza. Me aguardem, estarei aí. E sabe uma coisa que a gente aprende com a doutora Adriana, na hora que eu tava pensando quando ela fala sobre a questão das metas? É que a meta, doutora Adriana, ela não precisa de ser algo pesado. É. Porque às vezes quando a gente fala, eu tenho que cumprir tal meta. Por exemplo, eu tenho que ir tantas vezes na academia na semana, eu tenho que estudar tantas horas. Parece uma coisa pesada da vida. Esse exemplo que a doutora Adriana está trazendo da presença dela, da vinda dela ao estúdio, é um pouco disso, que não é uma penitência, é justamente algo que a gente incorpora no nosso dia a dia, que é uma meta, e que a gente vai trabalhando de uma forma leve, descompromissada, acho que no bom sentido. Ou seja, a meta não necessariamente é algo que é pesado, né? É um fardo pra gente. Isso, bom. exatamente, Adalberto. E a importância dessa rede de apoio, né? Porque eu tinha um compromisso comigo, porque a meta era minha, estava na minha mão, dependia de mim cumpri-la, mas é, tinha um compromisso implícito com vocês aí do estúdio, né? Com os ouvintes. O meu pai diz que o som fica melhor quando eu estou aí, a conversa fica mais descontraída e tudo. Então, assim, as pessoas que estão nos ouvindo percebem também é, essa diferença. Então, é uma alegria que fica sendo compartilhada. Então, essa rede, ela contribui muito ela não é essencial para realizar a nossa meta, mas ela é importante nesse apoio na realização daquilo que a gente se propôs. Então, 2025 eu vou continuar mantendo, porque foi realmente muito Adriana, bom, você já Carlos pagou essa Alberto. penitência. Não se Não, deixe, não, não vai não. prometer isso no ar, Não Adriana. foi. Agora, eu tinha uma sugestão. Então, olha só, que vai alinhar o Dia da Lembrança com a ideia dessas Metas, olhar para listas de frente. metas para o próximo ano. Isso, a questão do carro, né, Mário, que você trouxe. Então, o que eu queria sugerir é que as pessoas fizessem duas listas. Uma, elas vão usar um papel muito fininho. Pode ser um guardanapo, um papel toalha, pode até ser papel higiênico, aquele papel bem fininho. Nesse papel fininho, a gente vai escrever tudo aquilo que eu quero deixar para trás, que eu não quero levar para 2025, todas as mágoas, os remorsos, as histórias ruins, as lembranças que ficam consumindo a gente, incomodando. É, gente, não precisa escrever a história do Brasil toda, não. É só pontos, porque, como eu disse anteriormente, recordar é viver. Na hora que a gente escreve uma lembrança ruim, uma palavra ou duas que remetam a gente, o cérebro está entendendo do que se trata, né? Então, nesse papel fininho, a gente vai colocar as lembranças chatas, ruins, pesadas, que a gente não quer levar para 2025. No outro papel, um papel comum desses que a gente escreve a quatro todo dia, a gente vai escrever as boas lembranças de 2024. Todas aquelas lembranças que geram em nós um sentimento de alegria, de gratidão, de plenitude, aquilo que merece que a gente leve para 2025. As nossas conquistas, os nossos sentimentos bons, né? Tudo aquilo que produz em nós esse sentimento bom quando estamos recordando e vivendo, a gente sente essa alegria, né? Bom,
que nós vamos fazer? Com a primeira lista do papel fininho, das coisas ruins, pesadas, que a gente não quer levar para 2024, ou 2025, a gente vai pegar um recipiente com água e nós vamos dissolver aquilo nessa água e descartar. Pode jogar pelo ralo, pode jogar na privada, pode, como é papel dissolvido, joga no mar, joga numa planta, dissolve isso e que sirva de adubo para algo importante crescer. A gente não leva para 2025. A outra folha, que, como eu disse, é num papel comum, então é um papel, inclusive, difícil, né? Quando molha, ele não dissolve fácil. A gente diariamente, durante o ano de 2025, vai ler cada uma dessas lembranças. E como recordar é viver, a gente vai ler uma, não precisa necessariamente seguir alguma ordem, nada, né? A gente vai ler aquela lembrança, vai fechar os olhos e vai lembrar daquele momento. A gente vai realmente entrar naquela situação e reviver aquela leveza, aquela alegria, aquele sentimento bom. Reviva e agradece. Aí a gente agradece por ter vivido aquele momento. E aí, se fizer isso de manhã, segue o dia. Se for fazer isso no fim do dia, aproveita para embalar num sonho gostoso, né? Que começa com essa boa lembrança. Enfim, qual é a ideia disso que eu estou sugerindo? É que a gente ensine o nosso cérebro a olhar para as coisas boas da nossa vida com alegria e com gratidão por elas existirem. E eu acho que alegria e gratidão são dois sentimentos muito bons para a gente levar para 2025 e para o resto da nossa vida, não é verdade, Mário? Sem dúvida, Adriana, sem dúvida. Olha, é uma tática então, hein? Um instrumento de terapia pra gente fazer, viu, Adalberto? Eu adorei, Mário. Já vou praticar, assim. A doutora Adriana falou, já vou praticar já ali, dia 30, dia 31. Já tô pensando, enquanto ela falava, eu já estava fazendo um teste aqui, uma imaginação com essas coisas positivas, aí o que eu quero, as coisas ao longo do ano. Já vou seguir a dica de doutora Adriana. É, bem legal. Bem legal. Adriana, que ótimo, viu? Vou fazer isso também. Faz, mano. Pegar esse papel. O Carlos Alberto tá precisado fazer isso, tadinho. A folha de Carlos Alberto vai ser grande. O guardanapo dele vai ser grande, Alberto. O papel dele meio pouco resistente. Vai ser que nem aquelas paródias, aqueles programas de humor. Tiros do coração, Carlos Alberto. Tá bom. É brincadeira. Adriana, nós agradecemos de coração você ter vindo aqui pessoalmente uma vez por mês. Foi ótimo. E agradecemos também você participar conosco toda semana, porque é sempre bom ouvi-la aqui na CBN. Eu não falo isso como um slogan, eu falo de verdade. É sempre bom quando você participa com a gente, viu? Ô, Mário, obrigada. É uma alegria para mim participar com vocês, poder compartilhar um pouco do que eu sei, poder ouvir, construir junto com vocês, com os ouvintes, esses nossos bate-papos. E eu espero realmente que isso ajude as pessoas na sua vida, no seu dia a dia, nos relacionamentos que elas têm com elas próprias, com os familiares, com os amigos, com as outras pessoas, porque esse é o objetivo do CBN e a Família, a gente poder ajudar as pessoas a conviverem bem com elas próprias e com as pessoas que estão ao redor delas. E é uma alegria a gente poder fazer isso conversando, construindo e interagindo de forma tão bonita, né? Vocês são todos muito queridos para mim. Obrigada. A recíproca é verdadeira, alegria e gratidão. Valeu, Adriana. Até a próxima. Até o ano que vem. Só vejo vocês agora o ano que vem. Isso. Bom ano. Obrigado por tudo. Até o ano que vem. Grande abraço.